Na primeira reunião do ano, aqui na Câmara Municipal, o vereador Cláudio Antônio apresentou denúncias de uma possível compra de votos na época das eleições para a mesa gestora da Casa. Ele pediu a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito. A Câmara Municipal deu um prazo para o vereador apresentar as provas. Na reunião desta segunda-feira, o parlamentar trouxe os documentos, mas a presidente Suzana Souza não instaurou a CPI. Ela alega que as provas apresentadas por Cláudio não são contundentes. Nós entrevistamos os vereadores e vejam o que eles falam sobre a polêmica. Gostaria de dizer o seguinte, que eu realmente recebi uma proposta, mas eu não aceitei e preferia não manifestar assim nas ruas, igual acontece com todo mundo, estou falando para você. Mas, assim, gostaria de manifestar em juízo, no Ministério Público, mas realmente que houve a proposta, houve, mas eu não aceitei. E acredito eu que é minha palavra quanto da pessoa, creio que isso não vai gerar prova nenhuma, porque é dois pesos, duas medidas, né? Pois é, vereador, tem uma declaração do senhor de que houve, né, essa proposta de compra do voto do senhor para votar na atual presidente. Mas é uma declaração, né? Se o senhor for chamado em juízo para falar sobre essa denúncia, o senhor teria algumas provas concretas, alguma gravação? O senhor tem alguma coisa nesse sentido? A minha palavra é contra dele só. Não tem prova concreta documental, não. Só tem prova mesmo, a minha palavra contra a da pessoa que me ofereceu. Mas não tem prova concreta, não. Agora, nisso tudo, o relato dos fatos são importantes, né, para que haja a comprovação. Quando isso aconteceu e o senhor chegou a fazer alguma reclamação aqui na casa antes da eleição ou somente depois da votação? Não, eu fiz depois, né? Antes não. Antes eu não fiz, não. Fiz depois. Aí o vereador Cláudio achou por bem instaurar uma CPI e levar isso ao conhecimento da Justiça para que seja apurado. Mas antes eu só manifestei depois da eleição. Mas a minha pergunta é quando que o cidadão, o Beckenbauer, irmão da vereadora eleita, a vereadora Suzana, quando que ele te procurou? Onde foi essa conversa, vereador? Nós tivemos várias conversas, assim, nós conversamos, faz uns dias que conversamos aqui, foram conversas rápidas que não ficamos muito tempo juntos. Não. Mas a conversa mais contundente, que aconteceu ali a proposta, onde ela aconteceu? Foi em Fernão Dias mesmo, mas eu não aceitei, não. Eu até sugeri que fosse encerrado esta questão, até porque não vai mudar o resultado das eleições. O que está acontecendo com o pedido dessa formação de comissão parlamentar de inquérito não vai alterar o resultado das eleições e está mudando o foco dos nossos trabalhos aqui na casa. Na verdade, as declarações apresentadas não são provas robustas que possa criar uma CPI. A comissão precisa de credibilidade. A comissão não pode cometer a infantilidade, a casa não pode cometer a infantilidade de criar uma comissão parlamentar de inquérito sem prova robusta, que comprove a ilegalidade ou que comprove o ato de corrupção. E essas provas seriam o que para o senhor? Se houve a oferta do dinheiro, que apresente o depósito. Assim está provando que houve. Ou uma fita gravada com a voz da pessoa que ofertou, porque declaração, eu posso fazer uma declaração também que qualquer pessoa me ofereceu. Se não for o meu candidato e eu tivesse a coragem de fazer isso, eu poderia, para prejudicá-lo, fazer uma declaração como se aquela pessoa havia me ofertado. Agora nós precisamos de prova que comprove a veracidade da declaração. Trazendo essas provas, aí sim a Câmara Municipal irá tomar todas as medidas cabíveis e possíveis para apurar e punir os culpados, se houver. Eu não entendo porque a não formação da comissão parlamentar de inquérito, uma vez que a Câmara deve trabalhar com transparência e com clareza. E houve a denúncia do vereador Arnaldo Xavier, que foi procurado para negociação do voto para a presidência
da Câmara. E apesar, Fernando, de que o voto para a eleição da presidência da Câmara ser um voto secreto, a vereadora Rosário, não esconde o voto. O meu voto é aberto, eu sou contra o voto secreto em qualquer votação. Então, aconteceu um fato esquisito, que eu não sei o que foi, porque a chapa do vereador Claudinho, onde o vereador era presidente, vice-presidente Netão, secretário Ronaldo Popó, ela estava com 7 votos declarados, inclusive tem uma declaração assinada que 7 votaram, e eu não sei por que apareceram 6 votos. Então eu entendo que aí teve um motivo muito forte que a pessoa não votou e traiu o vereador Claudinho. Eu não posso falar aquilo que eu não provo, mas o que eu imagino é que alguém convenceu de uma certa forma alguém a não votar. E não estava havendo, no lado do vereador Cláudio, pressão para que ninguém votasse nele. Até mesmo porque ele não tinha nada a oferecer. Então, mas na véspera reunimos 7 vereadores, estivemos juntos, que aquela chapa teria 7 votos, e no outro dia, para surpresa de todos, foram 6 votos. Mas muitos já apostavam que o vereador Claudinho não ganhava. Não sei por quê. Qual a posição sua com relação a tudo isso? A posição minha é favorável à abertura da CPI, uma vez que eu acho que qualquer irregularidade que vem em torno do município tem que ser apurada. Muito mais em torno da Câmara Municipal, onde nós representamos mais de 30 mil habitantes e temos que mostrar nossa honestidade. Ainda mais porque vivemos num mundo onde os políticos são tidos todos como corruptos. Você acredita que a casa tem que fazer esse papel de investigação que já é normal dela com o Poder Executivo e fazer daqui de dentro? Claro, eu acho que nós temos o trabalho principal, onde é fiscalizar o Executivo e estar representando o município. E nada melhor do que mostrar nossa honestidade, mostrar nossa transparência e deixar que seja apurado os fatos denunciados. Até porque os fatos foram denunciados por outro vereador. E as provas não foram apresentadas. Apresentou-se declarações e para instaurar uma comissão que já tinha sido solicitada pelo vereador Cláudio Antônio para ex-presidente e que não foi feita, não foi constituída essa comissão, aí sim eu fiquei sem entender. E do momento que apresentem as provas, eu estarei lutando e sendo a favor da constituição da comissão. Mas sem provas, nada justifica. Vereadora, tem também a questão da declaração de 7 vereadores que declaram ter votado no vereador que perdeu as eleições na época, Claudinho. Já na urna, né, aqui na apuração, foram 6 votos para ele, 7 para a vereadora Suzana. O que a senhora tem a dizer sobre isso? Bem, primeiramente, a gente tem um regimento interno. E para a eleição da mesa, o voto é secreto. E nós estamos num país em plena democracia. Então, ficar questionando, pegando assinaturas de quem votou ou deixou de votar, não justifica. Eu acho que é uma pressão, porque a liberdade está acima de tudo. E o que mais me incomoda e fico decepcionada é de saber que alguém está falando a mentira, não está falando a verdade. E bater em cima de mentira não é bom. A nossa casa, ela tem que ser pautada na transparência, no trabalho, no comprometimento, e que é esta a minha proposta como vereadora. E o meu voto, ele é livre, ele é independente e, cumprindo o regimento, ele é secreto. Mas, no momento oportuno, eu manifestei sim apoio à atual presidente. O que eu venho debatendo é porque independe da vontade da presidência para fazer essa abertura da CPI. Porque já teve um texto da casa que votou a favor. E esse requerimento está sendo questionado porque, segundo eles, a comissão de ética tinha que ter feito essa ata de abertura recebendo os documentos. Uma vez que nunca foi tomado esse procedimento na casa.
Então, o que eu estou debatendo sempre é a legalidade dos documentos entregados a mim. Eu, como presidente da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, eu oficializei a presidente da época, que era a vereadora Rosário, e os procedimentos têm que ser tomados. A gente tem que apurar as denúncias e aí sim, se for veracidade, a gente passa para frente para o Ministério Público. E se não, os documentos têm que ser arquivados. Mas não podemos deixar de estar fazendo valer o direito aqui desta casa. Cláudio, tem uma declaração sua ali, dos vereadores, 7 vereadores declarando voto ao senhor. Na apuração no dia, o senhor teve 6 votos. O senhor se apega a isso aí para afirmar realmente essa possível corrupção ativa? Não, essa declaração dos 7 vereadores é separada da corrupção ativa. A corrupção ativa é oferecer ao funcionário público ou agente público dinheiro para que tenha algum benefício. Eu não estou falando da declaração dos vereadores. A corrupção ativa se deu em sentido de que a presidente da Câmara, hoje atual, fosse eleita. Agora, quanto a assinatura dos demais vereadores, é só uma declaração que eu tenho que eles deram que votaram em mim. Não tem nada a ver uma coisa, a corrupção ativa, com as declarações dos vereadores. Então eu não vejo por que essa prova aqui que trouxe pra gente, a única coisa que mudou foi